figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos melhor a boa nova. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco nesta manhã. Abençoe o nosso irmão, o seu Paulo, que vai fazer a preleção, e a todos nós. Assim, ouve a nossa prece, Senhor, que é a Tua prece. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Vamos também, nesta manhã, lembrar que no próximo domingo, nós vamos ter a eleição, e durante essa semana vamos vibrar por todos aqueles que serão responsáveis, pelo destino do nosso país. Certamente que Jesus segue na frente, mas que todos tenham aí do seu mandato, fazendo sempre o melhor possível para esta nação que está destinada a ser a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo. O celeiro do mundo já está bem próximo, Agora o Evangelho ainda está faltando um pouco, mas vamos vibrar para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Então, com a palavra, o seu Paulo, ele é lá de Rolândia, faz parte do programa Além da Vida. Bom dia a todos. Agradeço o convite da Ana por ter nos chamado para cá. Agradeço a todos vocês por estarem conosco nessa manhã fria, que mais para inverno do que para primavera. E agradeço a espiritualidade que dirige essa casa por, de certa forma, ter nos feito o convite para a gente conversar hoje um pouquinho com vocês. Há pessoas que falam muito mais do Evangelho, falam para o coração. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que procuro falar para a razão, porque não cheguei ainda para falar tão bem quanto o seu Hugo falava. Eu lembro muito dele nessa casa, como ele falava bem do Evangelho. Certamente ele esteve por aqueles tempos, junto com aqueles que viram Jesus. Mas nós vamos falar um pouquinho para a razão, e eu trouxe para vocês um assunto que é muito democrático, que apega a todo mundo, e foi uma das razões pela qual o Divino Mestre veio ter conosco, curar as dores do mundo. Eu vim falar da dor para nós, uma coisa que espanta, mas afinal de contas ela é democrática, porque ela não escolhe. Ela pega o rico, o pobre, o sábio, o ignorante, o que tem, o que não tem, não importa. Ela não escolhe, ela não pode ser medida, enfim. A dor, às vezes, ela vem ao nosso encontro para nos ajudar, e é isso que nós queremos explorar hoje. O que eu gosto de fazer nas minhas colocações é sempre trazer a definição do que nós estamos falando. Porque comunicação é se entender. E para que a gente possa entender o que é dor, eu sempre coloco a definição de dor, para que todos nós saibamos do que nós estamos falando. Então, se nós procurarmos na internet qualquer dicionário, seja ele um livro, seja ele uma informação eletrônica, nós vamos encontrar algumas definições para a palavra dor. Uma delas é aquela que está lá: sensação desagradável produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis aos estímulos dolorosos e classificada de acordo com seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Nossa, complicado, Mas dá para entender, então, que dor
Aquela é uma dor física, né? Excitações nervosas. Todos nós temos na nossa pele, no nosso corpo, terminações nervosas que, quando são excitadas, elas provocam uma reação. No caso, essa reação dolorosa é quando é algo que nos incomoda, seja uma pancada, seja uma queimadura, enfim, uma lesão qualquer. Isso avisa o nosso corpo que alguma coisa está acontecendo. Então as terminações nervosas são excitadas e isso nos traz um estímulo, né? O nosso cérebro vai ter um significado. Então, mas a dor também, ela tem outras definições. Uma outra definição, olha lá, um pouquinho diferente da anterior, mas que tem o mesmo caráter. Dor também pode ser o quê? Mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por uma decepção, uma desgraça, ou pelo sofrimento ou morte de um ente querido. Já é uma dor diferente, né? Já não é uma dor física, mais até difícil de medir que a anterior. Mas isso também dói. Dói quando a gente sofre uma decepção, quando a gente é contrariado. É difícil dizer, mas é dor. Dói, incomoda. E temos mais definições ainda. É um sentimento que surge em decorrência de um dano causado a outrem ou a si mesmo. Arrependimento, pesar, remorso. Sabe quando a gente faz alguma coisa, sabe que não fez certo, se arrepende, aquilo dói? Ou tipo assim, puxa, não devia ter feito e fiz. Remorso. Inclusive, a gente diz que remorso, né, é a primeira dor que a gente deve sentir para fazer alguma mudança. Quando a gente tem consciência de que fez algo que não está de acordo, que não é bom para o nosso semelhante. Quando a gente faz alguma coisa, entre aspas, eu vou colocar aqui a palavra erro, que a gente considera errado, tem consciência do que fez e aquilo não dói, a gente não muda. No momento que a gente começa a sentir dor, que isso começa a doer na gente, esse é o primeiro passo para a gente mudar eventualmente um comportamento. Aí tem uma outra dor. Sentimento de pena com relação a outro e a si mesmo, compaixão, dó. Não dá nem para dizer que essa é uma dor ruim, né? É algo que incomoda. Sentir dor pelos outros. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, quando a gente vê uma pessoa sendo agredida, quando a gente vê uma pessoa sendo tratada injustamente, isso, na nossa visão, é algo que incomoda, então dói. Eu não diria assim que é uma dor ruim, mas dói. Como é triste, né? A gente vê injustiças, como é triste a gente ver pessoas sofrendo, enfim. E também pode ser uma expressão ou manifestação desse sofrimento físico ou moral. Bom, não podemos nos alongar, né? Nós temos um tempo curto aqui, meia hora, 35 minutos. Então, resumindo o que nós colocamos, ficou claro que a dor pode ser dor física ou dor moral. A gente, às vezes, dá mais valor só para a dor física, né? Mas a dor moral, ela é tão ou mais importante que a anterior. Mas vamos adiante nas nossas colocações. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da dor física. A dor física, né? A dor convencional faz parte de um sistema de alarme do corpo. Ela nos alerta para o fato de que alguma coisa está nos machucando. Ela nos compele a solicitar ajuda quando precisamos dela. A dor nos imobiliza quando estamos feridos, de modo que possa ocorrer a cura. Então, quando dói o nosso corpo, a doutora Lúcia está aqui e eu não sou médica, ela vai me ajudar quando eu estou pensando, né? Quando dói alguma coisa no nosso corpo, o que a gente procura fazer? Eliminar a dor. Então, hoje nós temos aí um arsenal de medicamentos que nos ajudam a eliminar a dor. Eu imagino, até já vi um documentário na BBC de como é que era a medicina, coisa de 100, 150 anos atrás. Olha, nós estávamos encarnados por lá, como a gente sofria. Vocês imaginaram uma dor de dente sem o analgésico? Uma dor de cabeça sem o analgésico? Um corte? Uma dor de estômago? Então a gente não dá valor como é bom nós termos um analgésico hoje.
Eu tenho uma dor de cabeça, eu pego lá um medicamento, tomo, nossa, passo o dia tranquilo. Para qualquer dor, eu tenho. Os piores tipos de câncer, sei lá, tem morfina, tem analgésicos potentíssimos que nos livram da dor. Mas a gente sabe que não basta nos livrarmos da dor, porque isso é temporário. O que a gente precisa fazer? Ir na fonte. Por que dói? Por que eu estou sentindo dor? Então, se eu tenho uma dor de cabeça recorrente, eu estou citando dor de cabeça porque ela é comum a todo mundo. Se eu tenho uma dor de cabeça recorrente, todo dia dói, o que eu preciso fazer? Identificar a causa. Por que estou tendo dor de cabeça diariamente? Que não adianta daí só tomar analgésico. O analgésico vai me tirar aquela dor temporariamente. Depois ela volta e volta e volta. Isso incomoda. Então, qualquer pessoa mais ou menos inteligente ou sensata vai procurar a causa. E a causa da dor de cabeça hoje deve ter listada de 300 a 400 causas de dor de cabeça. Às vezes o problema é no dente. Nossa, mas o que dente tem a ver com a dor de cabeça? Ah, estou mordendo errado, vai doer a cabeça. Coluna, visão, estômago, sei lá. É uma quantidade imensa, né, de causas da dor de cabeça. Então eu vou lá e procuro identificar qual é a causa, resolvo o problema da causa. Paro de tomar analgésico. Isso é o mais sensato. Senão eu vou passar a vida inteira tomando o quê? Tomando analgésicos. Então a dor física é um alarme. E se a gente não buscar a solução, às vezes pode ser fatal. A dor, então, nesse caso, ela está dizendo assim: olha, tem coisa errada, vai lá, busca a solução e você vai ter uma vida normal. E se a gente não fizer isso, a gente pode sofrer as consequências. Acho que todo mundo se entende, né? Então, pelo fato da dor ser uma sensação íntima, pessoal, impossível conhecer com exatidão a dor do outro. Aí tem um detalhe que também eu quero explorar, porque depois nós vamos adiante, né? Dor. Dá para medir? A minha dor de cabeça, ela é pior que a tua. A gente costuma dizer assim: não, mas a minha dor na coluna, a minha é que é dor, a tua deve ser. Não dá para comparar. Cada um tem a sua dor. Quando a gente está com dor, vocês já perceberam que a gente fica prostrado, né? Realmente a dor, ela nos tira de uma condição normal. E por quê? Conforme foi dito no caso anterior, ela faz com que o nosso corpo relaxe ou ele fique numa condição em que seja possível a cura. Imagina uma pessoa assim que sente dor e continua na mesma atividade. Tá, por uma dor de cabeça pode não ser nada, mas se for um corte que causa uma hemorragia e a dor não viesse a nos colocar prostrado, isso poderia nos levar a uma consequência mais grave. Então, quando ocorre a dor, ela muda o nosso estado, o nosso comportamento, justamente para quê? Para que possa haver um processo de recuperação. E ela é pessoal, não tem como comparar a dor física. Cada um tem a sua. E aí, gente, vamos dizer o seguinte: quando a gente tiver dor, vamos ser um pouquinho mais, digamos assim, tolerantes com a dor dos outros. Porque quando a gente está com dor, a gente quer que os outros sejam tolerantes conosco, né? Mas quando dói nos outros, que a gente não sente, não pode medir, a gente quer que as pessoas tenham um comportamento normal. É como se não estivesse doendo. A pessoa está lá sofrendo, não, mas continua trabalhando, continua o que você está fazendo, isso não deve ser nada. Não podemos agir assim. Como não é nada? Porque quando é comigo eu tenho vontade de parar. Então por que os outros não têm esse mesmo direito? Então, até nesse aspecto, quando a gente começa a analisar a própria dor, isso nos ensina como é que nós devemos nos comportar com relação à dor dos outros. Que nos outros dói tanto quanto na gente. Então, quando a gente parar para pensar sobre isso, a gente diz: preciso ser um pouco mais tolerante. Em mim doía pra caramba. No outro talvez doa tanto ou até mais. Então, assim como eu quero que as pessoas sejam compassivas quando eu sinto dor, eu devo ser compassivo com ela na mesma condição. E a palavra representa então uma categoria de fenômenos, né, compreendendo uma multidão de experiências diferentes e únicas. E não dá para dizer nem que a dor de cabeça de ontem é igual à de hoje, né? Porque nós somos diferentes. Então ela é tão variada que é difícil de definir. Então, como ela é variada para nós, ela é variada para os outros. A gente pode sentir dor, mas o outro não pode. Pô, você está com dor de novo hoje?
Pô, mas ontem você estava ruim, hoje está de novo. Então a gente é muito intolerante com os outros, mas não quer que os outros não querem, nós não queremos ser tolerantes com eles. E não é assim. Então se dói no outro, dói em mim. Se eu quero tolerância para mim, tenho que ter tolerância com os outros, né? Porque a dor é assim, gente. Ela não tem como comparar, não tem como medir e ela nunca é igual. Mesmo porque nós nos transformamos no dia a dia. Mas eu não sou médico, eu não vim falar só de dor física, né? Só fazer um resuminho aqui para terminar e dizendo, ó, então a dor, eu já falei e repito, ela nos alerta para a correção de eventuais danos ocorridos em nosso equipamento somático e nos induz a mudança de hábitos que nos favorecem o bem-estar físico. Então, quando tenho uma dor, eu busco solução e isso tem que trazer uma consequência positiva. Porque se eu não mudo o meu hábito, não mudo o que eu estava fazendo, o que vai acontecer? A dor é recorrente e vai continuar doendo. Até que isso possa provocar algum dano. A gente não sabe o que é e isso realmente pode trazer consequências graves. Eu não gosto muito de falar de coisas pessoais, mas eu quero usar um exemplo que eu vivi há coisa de 25 anos atrás, quando eu tive a primeira crise de cálculo renal. A primeira dor que eu senti foi uma coisa desesperadora. Por quê? Porque a gente não sabe o que é. E quem já teve uma dor de cálculo renal talvez saiba do que eu estou falando. É terrível. E o mais terrível é que é uma dor agudíssima, muito forte, e naquele momento eu não sabia o que era. Então, tipo assim, vou morrer. Chegou a minha hora. Bom, fui ao médico, tomei Buscopan na veia. Depois que eu tomei Buscopan na veia, que eu descobri o que significa a expressão Buscopan na veia. Buscopan é um analgésico, muito potente. Então a gente chega no hospital em crise, o médico atende a gente, é cálculo renal. Vai lá, vai para a enfermaria, deita lá, vem um enfermeiro, coloca um soro com esse medicamento, Buscopan. A gente sai do inferno e vai ao paraíso em questão de minutos. É uma coisa impressionante. Como é bom ter aquele alívio. Mas a pedrinha continuava lá. Ela está num processo de saída, está caminhando do rim para a bexiga e dói. Bom, eu tive mais algumas crises até que a pedra foi expelida. O que aconteceu na segunda vez que eu tive a dor? Doeu menos? Não, mas eu sabia porque doía. Então eu me comportei diferente. Tipo assim, não vou morrer. Não é minha hora. Né? Então, doeu pra caramba, até que a pedra foi expelida, mas a segunda vez doeu mesmo. Porque eu sabia porque estava doendo. Então, quando a gente não sabe por que dói, é algo desesperador. Quando a gente sabe por que dói, não é que doa menos. A gente sabe como se comportar. Mas aí, eu tenho sempre aquela recomendação, toma bastante água, toma bastante água. Se eu não tomar água, eu vou ter muitas pedrinhas no rim. Eu não sou um bebedor de água, eu continuei tendo pedra no rim. Até hoje tem. Inclusive, tem uma guardada de 5 milímetros no meu rim esquerdo, que eu espero que ela não se mexa nas próximas horas. Né? Então, para que a gente mude esse quadro de dor física, precisa haver uma mudança de hábitos, mudança de comportamento. Então, a dor é um alerta, está acontecendo alguma coisa, muda. Se você não mudar, vai continuar sentindo isso. O analgésico não vai resolver. Então, aqui é mais ou menos um resumo do que já foi falado, né? Então, estimula esses comportamentos que promovem a nossa longevidade e aliada ao medo que eu falei, ao medo da primeira vez da dor, né, ela contribui para a nossa permanência no corpo físico, né, para a gente cumprir a nossa programação reencarnatória. Se a gente não tivesse a dor, né, e não tivesse medo, simplesmente a gente poderia ter a nossa encarnação interrompida a qualquer momento e a nossa programação ficaria comprometida. Então, muitas vezes, a dor e o medo aliado fazem com que a gente permaneça por aqui, né, e não fuja da nossa luta. Mas nós queremos nos ater um pouquinho mais nessa aqui, a dor moral. Porque esse é o nosso objetivo de estarmos aqui, né? Porque quando a gente tem dor física, a gente vai procurar uma clínica, um hospital, um médico que nos resolva. E quando a gente sente, então, aquilo que é a dor moral, né, que também é indefinível, e qual a dor física não pode ser mensurada, resulta quase sempre dos comportamentos equivocados nos relacionamentos com as pessoas.
Sua intensidade e frequência estão diretamente relacionadas com o entendimento que temos da vida. E mais um detalhe, não é curável com o uso de medicamentos. Na dor anterior, eu buscava um analgésico, resolvia, estava tranquilo. E quando eu sinto a dor moral, a chamada dor do coração, como é que eu resolvo? Não tem a pílula mágica aqui que me ajude. Essa dor só vai passar quando eu quiser, quando eu compreender. E como eu falei na dor física, quando a gente compreende, porque dói não quer dizer que não vá doer ou que doa menos. Simplesmente o nosso comportamento com relação à dor é que muda. Aqui eu estou listando algumas causas, das nossas dores morais. O Espiritismo sempre nos falou, que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes causas, dos entraves, daquilo que dificulta a nossa evolução. O orgulho, numa palavra, o que é orgulho? É eu achar que eu sou melhor que os outros. Simples assim. Eu primeiro, os outros depois. Primeiro lugar na fila. Não que vocês que estão na fila, não, vocês estão primeiro da fila, para ouvir melhor. Mas sabe aquela pessoa que acha que tem que estar sempre no primeiro lugar, tem que ser chamada primeiro, o primeiro pedaço do bolo. Ela que acha que não é assim, todos nós somos iguais. Então por que a pessoa tem que achar que ela precisa antes? Então o orgulho é isso, aquela coisa do pavão, querer se mostrar, querer inclusive aparecer aquilo que não é. E o egoísmo é aquela pessoa que quer estar no primeiro lugar e quer tudo para si. Ela não se contenta com o que ela tem. Ela tem alguma coisa e quer mais e mais e mais e mais e mais. E é dela, ela não reparte, ela não divide. Ela não consegue entender que por mais que ela tenha, ela só vai poder comer determinada quantidade de comida por dia. Por mais que ela tenha, a quantidade de sono é a mesma, ela precisa de uma cama, um banho, etc, etc. O rico e o pobre não tem diferença entre a quantidade que eles vão comer. O pobre come, 800 gramas de comida numa refeição. O rico também. Não é porque ele tem $1 bilhão que ele vai comer 1000 vezes mais. As pessoas não compreendem isso. O carro que te leva 1000 quilômetros, se é popular ou se é um carro de 3 milhões de reais, um pouquinho mais de conforto, mas vai fazer a mesma coisa. A quantidade de sono que a gente precisa, as coisas que a gente tem que fazer, o pobre e o rico vão no banheiro do mesmo jeito. E quando a gente morrer, o corpo vai apodrecer, o corpo físico vai apodrecer da mesma maneira. O sangue é o mesmo, não tem sangue azul, sangue nobre. Mas tem pessoas que acham que isso é diferente. E isso, puxa vida, como causa dor? Então é uma dor desnecessária. A gente sofre porque quer. Quando eu coloco ali materialismo, sabe, aquela pessoa que acha que a vida é só ter. Então se ela não tem, ela não pode ser feliz. Ela sofre por isso. Causa muita dor o fato de não ter, porque ela colocou toda a vida dela em cima do ter. Ela não compreende nada além da matéria, só aquilo que pode ser medido, quantificado, consumido. Ela não consegue ver as coisas do espírito, as coisas da alma. Então essa pessoa vai sofrer muito, porque não tem como repartir as coisas exatamente iguais para todo mundo. E mesmo que nós repartíssemos, como Allan Kardec falou no Livro dos Espíritos, em questão de 2 semanas já estaria tudo diferente de novo. Uns teriam mais, outros teriam menos, porque as nossas capacidades são diferentes, nossa inteligência é diferente. Mas enfim, o materialista acaba sofrendo mais. Por quê? Ele sente mais dor. Sente mais dor porque a forma como ele encara a vida leva a isso. O apego aos bens materiais. Todo mundo precisa ter coisas. Nós trabalhamos para quê? Para ter uma boa condição de vida, cuidar da saúde, ter conforto, etc. É normal isso aí. Só que eu me apego, é meu, a minha casa, o meu carro, meu isso. Gente, a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, eu e outras pessoas, caixão não tem gaveta, ninguém vai levar.
Isso que a gente diz que é meu, esse apego, a minha casa, o meu carro, a minha fazenda, o meu não sei, não é. Nós estamos usando temporariamente. E quanto mais a gente se apega, a perda disso nos provoca uma dor absurda, desnecessária. Então esse sentimento de posse exagerado que nós temos, que é decorrente do materialismo, causa dor. E é uma dor que a gente não precisava sentir. E quando a gente começa a compreender a vida, a gente vai eliminando essa fonte de dor. Lembra, né? Não adianta sentir só dor. A gente tem que sentir, compreender e eliminar a fonte. E como a dor moral não tem analgésico, o único jeito é mudar o comportamento. Não tem remedinho que eu possa comprar. Né? A psiquiatria hoje, né, ela tem um arsenal de medicamentos que ajudam no controle do humor, para tratar uma série de patologias psíquicas, mas não curam a doença. Elas levam a pessoa a um certo equilíbrio, né, para ter uma qualidade de vida melhor, mas não curam. É como um analgésico, só tira uma dor momentânea. A fonte, né, a solução do problema está em outro lugar. O tempo está curto, Ana, eu tenho muito para falar. Ah, vaidade exacerbada. Eu coloquei esse assunto aqui porque hoje, em função das mídias, né, das redes sociais, que nós estamos agora no YouTube, e nós temos Instagram, Telegram, sei lá, tem um monte de rede social aí, e as pessoas, né, Facebook, e as pessoas se mostram, ostentam e querem parecer o que não são, compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, e vão mostrar para quem não está minimamente interessado. Isso causa uma dor terrível, né? Então essa vaidade que as pessoas, né, exercem hoje, isso só traz dor, só traz desequilíbrio, né? A tal da ostentação que a gente ouve muito falar nas mídias sociais, né? Enfim, coisa vã, fútil e sem sentido. Isso é a vaidade exacerbada. Veja bem, coisa vã, fútil e sem sentido. Ou seja, estamos vivendo como se estivéssemos às cegas. Não entendemos ainda por que de estarmos aqui. Falta de fé e esperança no futuro. Falta de disciplina e esperança e persistência no bem. Quando a pessoa não compreende isso, ela sente mais dor. Não estou dizendo que a dor é maior ou menor. A dor está mais presente. Entenderam? A dor está mais presente. E, para a gente ir se encaminhando para o final, eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. Eu gosto muito desse texto e trouxe só alguns trechinhos dele, uns pedacinhos, para a gente conversar e depois concluir as nossas reflexões. Então, quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, como eu falei, a dor é democrática, sofre todo mundo. Todo mundo sofre, ou seja, todo mundo sente dor, porque o sofrimento é uma consequência da dor. Continuando, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então, continuando, eu acho que eu pulei um trechinho aqui, tá? Mas eu vou voltar. Agora sim. Então, ele já vos disse, muitas vezes vos disse, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Sim, eu vou parar um pouquinho. A vida se apresenta cheia de tribulações para quê?
porque isso faz parte do nosso crescimento. Eu lembro de uma vez lá no Centro Espírita, no MAI, no Movimento Assistencial Espírita, né? Uma pessoa, colega nossa, que inclusive é de Cambé, e ela usou assim: nossa, eu acho que eu não vou mais pedir para Deus para me dar paciência, porque quanto mais eu peço, mais confusão dá na minha vida. Mas é verdade. Se você quiser desenvolver a paciência, onde que você vai desenvolver? No meio de pessoas calmas? Vocês acham que alguém aprende a ter paciência no meio de pessoas calmas? Você vai aprender a desenvolver a tolerância onde? Fazem uma ideia? Se alguém não tiver coragem, não peça. Onde é que vocês acham que nós vamos aprender a desenvolver o sentimento de gratidão? No meio de pessoas gratas? É aí que a gente vai desenvolver o sentimento? Não, gente. É exatamente o contrário. A gratidão a gente aprende no meio dos ingratos. A tolerância nós aprendemos no meio dos intolerantes. A paciência nós vamos aprender no meio dos barulhentos. É assim. Então, se a gente quer evoluir, essas tribulações fazem parte da nossa vida. A dor, então, ela é intrínseca ao nosso desenvolvimento. No caso da dor física, que ela é uma proteção, a dor moral, ela faz parte, ela dói por quê? Porque nós estamos crescendo. Porque na pessoa que não dói, que não se incomoda com a vida, que não se incomoda com as coisas, que não sente dor, ela está meio estagnada. O crescimento é dolorido. A evolução é dolorida. O autoconhecimento, se conhecer, dói. Especialmente quando a gente começa a reconhecer que nós viemos de uma condição inferior, né, muito violenta, muito ruim, e estamos agora buscando a luz. Então, quando a gente olha para trás e vê todas as trevas que a gente carrega, isso dói um pouquinho. Então, dizer que crescer não dói, dói sim. Então, a vida é cheia dessas tribulações, por quê? Porque faz parte do nosso crescimento. Então, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. É assim que a gente cresce. E então, terminando, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor vem o repouso. Lacordaire, em Havre, 1863. Está no Evangelho. Então, quando a gente lê os livros, mais que ler e se encantar com eles, a gente tem que procurar tirar a lição. Então, falamos de dor. Tudo bem, dói. A dor física, a dor moral. A dor física tem um significado, é um alerta, nos ajuda, nos preserva, faz com que a gente permaneça aqui. Faz parte. E muitas delas também, eu não comentei, mas elas são consequências do nosso jeito de agir, né? Se a gente parar para pensar, quantas dores, quanto sofrimento nós passamos ao longo da vida devido ao nosso comportamento equivocado diante da vida. Somos nós que muitas vezes nos colocamos em condições que vão gerar dor. Os nossos excessos, os nossos abusos, a nossa forma equivocada de viver fisicamente falando. Doutora Lúcia, me perdoe, mas eu digo assim para as pessoas: se nós nos alimentássemos bem e tivéssemos um comportamento psicológico mais equilibrado, olha, acho que a medicina não seria tão procurada e muitos hospitais poderiam fechar. Verdade, eu não estou brincando. Porque boa parte das pessoas que hoje recorrem aos hospitais são de doenças que elas provocaram. Doenças cardíacas, doenças gástricas, diabetes, tem só a ver com comida. E outros comportamentos equivocados, excluindo acidentes que nós não provocamos, males congênitos, né? Aqueles que nasceram conosco. Boa parte das doenças que assolam a humanidade
são frutos do nosso comportamento, do nosso jeito de viver. E se a gente mudasse, com certeza nós seríamos pessoas fisicamente mais saudáveis. Então a dor está sempre dizendo assim, ó, muda, 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 faz diferente, senão você vai sofrer, senão você vai sentir dor. Então ela está aí para nos ajudar, a gente que não percebe isso. E a dor moral, a mesma coisa. Está doendo teu coração, está doendo teu espírito, está doendo tua alma, está dizendo assim, muda, 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 muda. A gente não muda, vai continuar sofrendo, até que a gente aprenda que a dor é nossa amiga, a dor veio ao nosso encontro, a dor veio para nos ajudar a mudar. E concluindo então, a dor é isso aí, ó. Salvaguarda para o nosso corpo físico, garantia de continuidade da experiência terrena, formidável educadora do espírito, ação direta da providência a nosso favor e alavanca para a evolução humana. Só voltando aqui. Ação direta da providência divina a nosso favor. Como assim? A providência agindo a meu favor, me fazendo sentir dor? Não pode. Dor é castigo na nossa concepção. Dor é punição. Não, gente, não é. Não é. Dor é aviso. Alguém está te ajudando quando você sente dor. A dor é um alerta, não é para punir ninguém. A dor está dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada, está na hora de mudar. Seja no comportamento físico, seja no comportamento moral. Você que escolhe, pode ser as duas, pode ser uma, mas a dor sempre, ela vem ao nosso encontro para dizer, mude. Então dor não é castigo, dor não é punição, dor é alerta. Então dor veio ao nosso encontro para nos ajudar. Então quando nós compreendemos isso, não quer dizer que não vai doer. Eu estou dizendo assim, começa a mudar a nossa visão com relação à dor. A gente vai entender diferente. Assim, antes, tá, tudo bem, vou tomar um analgésico e vou sanar essa dor momentânea, mas vou buscar junto a solução. Qual a fonte da minha dor e vou resolver. Meu coração está doendo, por quê? Por que eu me sinto incomodado? O que eu estou fazendo de equivocado em relação às pessoas? Sempre me sentindo culpado, eu sou a vítima. Não, vamos tentar nos acertarmos com as pessoas, especialmente dentro da família, que é o nosso núcleo mais próximo, né? As pessoas que estão mais próximas de nós para resolvermos os primeiros problemas. Depois no campo do trabalho, aqueles nossos colegas que estão sempre perturbando, já estão junto conosco por isso. As nossas amizades na vida de relação, é aí que está o nosso campo de luta. Então, mudando o nosso comportamento, enfim, nós vamos melhorar. As pessoas vão mudar só por isso? Não. As pessoas não vão mudar, eu mudo em relação a elas. Então eu passo a sofrer menos. Então quem compreende isso, enfim, evolui, cresce e começa a compreender o que é a dor. Então, minha gente, eu acho que deu em cima da hora, Ana, né? Corridinho. Mas isso aqui, pessoal, é assunto para a gente explorar bastante, conversar. Eu sempre digo, né, que as pessoas que gostam e querem aprender sobre o Espiritismo precisam participar de grupos de estudo, né? Conversar a respeito das coisas. Porque ninguém aprende sozinho, não existe autodidata. Tudo que a gente aprende, alguém fez, nós continuamos, né? E é um processo, né, sem fim, de melhoria contínua. Então é muito importante nós conversarmos sobre as coisas. Então vamos tirar da cabeça, né, que eu quero deixar para vocês é isso, que a dor, ela não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Quando a gente compreende isso, a gente cresce. E vou lembrar que a vida, né, como foi dito ali pelo Espírito Lacordaire, a vida é cheia de tribulações. E aquilo que está no nosso ombro está exatamente, né, no peso e na quantidade que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Muito obrigado pela paciência de todos, pela presença amiga. Obrigado mais uma vez, Ana, pelo convite, né? Espero que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Muito obrigado e que Jesus esteja sempre conosco. Nós que agradecemos o Paulo e que possamos, né, pensar nisso. Esses dias eu ouvi um comentário que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado, né? Crianças, quando nascem com aquela doença que não sente dor, muitas delas não conseguem nem passar da infância, porque às vezes pegam uma infecção
e não consegue dizer onde é que está doendo. E a primeira coisa que a gente faz quando vê o nosso filho machucado com uma dor, a gente, eu queria que essa dor fosse nossa. Quer dizer, é um aprendizado que precisamos. Só é uma pena que, como Paulo lembrou, né, nós temos ainda o físico e o moral. Pena estarmos ainda atrasados moralmente, né? Jesus, 2000 anos, veio e trouxe todo o Evangelho, ainda a gente tem dificuldade para colocar em prática. Tanto é esse momento que estamos vivendo, mundo de transição, ainda o culpado somos nós, com o nosso moral que não aprendemos. Mas vamos aprender, estamos a caminho, passinhos lerdos, mas vamos aprender. Porque nós temos Jesus que confia em nós, né? Ele sabe e Ele nos espera. Indiferente o tempo que nós demorarmos, estará nos esperando. Então eu convido os médiuns para a sala de passe. Paulo, mais uma vez, obrigada. Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesta casa, desfrutando desses ensinamentos que aqui nós ouvimos e que eles possam falar fundo ao nosso coração, sendo sempre para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, o caminho da retidão e da justiça. Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, pelos amigos que aqui encontramos, pelos nossos familiares que proporcionaram a nossa vinda até aqui, rogando que sejam todos envolvidos pela espiritualidade amiga, recebendo sempre o amparo, o conforto que necessitamos e que possamos sempre estar pronto para o trabalho. Mestre Jesus, queremos te agradecer também e rogar, Senhor, por aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Aos trabalhadores desta casa, Senhor, rogamos que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. A nós, Senhor, rogamos também o amparo, a força, para que não desistimos jamais do nosso dever, do nosso trabalho. Envolva-nos, Mestre Jesus, no seu manto de amor e de misericórdia, envolvendo também o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, que ele possa ser envolvido por vibrações de amor, por vibrações de paz. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma semana de muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe.